Graça e paz. Tem sido um dia muito feliz, muito abençoado para mim particularmente, para minha esposa. E agora à noite, com o privilégio de ouvir o coral com a orquestra. Essa é a minha história. A grande frustração da minha mãe era não ter formado em música, mas ela deu um jeito de ser maestrina, regente de coral, e fez isso a vida inteira com criança, com adulto. E lá em casa a gente tinha duas opções: ou cantava no coral, ou cantava no coral da mamãe, não tinha outra alternativa. E assim, eu cresci dentro de um ambiente muito musical e com essa presença do canto coral em toda a família. Desde a minha infância, o maestro Livino de Alcântara, quando chegou no Centro-Oeste, ele morou lá em casa. Depois mudou para Brasília, criou a Escola de Música de Brasília, com um coral madrigal, um coral impressionante. E eu tive a cara de pau de chegar lá em maio de 78, ia casar em julho, e fui na escola de música e disse: maestro, eu queria muito que o madrigal cantasse no meu casamento. Não tenho como pagar passagem de ônibus para um membro do coral ir a Goiânia. Era perto, mas eu queria muito que cantasse. Ele falou: volta aqui a semana que vem, eu vou conversar com o coral. Na outra semana eu voltei. Ele disse: olha, no final de semana do seu casamento vai ter o Encontro Nacional de Corais em Goiânia. O madrigal canta na sexta e no domingo, sábado à noite ele está livre. Ele canta no seu casamento. Tem a fita cassete até hoje. Mas muito obrigado, gente. Muito obrigado. Bom, dentro do tema que vocês têm ouvido nesses últimos domingos, no livro dos Atos dos Apóstolos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 17. Eu gostaria de ler a parte final de Atos 17, começando no versículo 16. Esse episódio que relata a passagem de Paulo em Atenas e aquilo que ele falou no Areópago de Atenas. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só
fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, pedras trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Palavra do Senhor. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Essa foi a pergunta que Tertuliano, um dos pais da igreja, fez na virada do segundo para o terceiro século, mais precisamente no ano 200. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Para Tertuliano, Atenas e Jerusalém representavam dois mundos distintos. Atenas representava o mundo da filosofia, da razão. Jerusalém representava o mundo da teologia, da fé. Eram mundos distintos. E para Tertuliano, Atenas não tinha nada a contribuir com Jerusalém. Isso sempre gerou muita discussão até hoje, quando pensamos nas relações que existem entre a religião ou entre a fé e o mundo político, filosófico ou o mundo da academia. Paulo, de uma forma extraordinariamente sábia, guiado certamente pelo Espírito Santo, ele, quando é convidado para estar ali no Areópago, ele então apresenta o Evangelho, aproveitando as pontes que a filosofia grega e as discussões que aconteciam ali lhe proporcionavam, reconhecendo inclusive que, apesar de serem avessos à religião, eles eram acentuadamente religiosos. Havia uma preocupação, e sempre houve, no fim de tudo, sempre houve uma consciência, uma preocupação de que no final de tudo isso sempre nos deparamos com Deus. É aquilo que Søren Kierkegaard, esse filósofo dinamarquês, ele disse certa vez que ninguém jamais deveria se atrever a penetrar na alma humana se não levasse em conta que no final de tudo teria que lidar com Deus. Porque no fim de tudo, no lugar mais profundo da alma, o que ele encontraria, seja o filósofo, seja o terapeuta, seja quem for, terá que se deparar com Deus. Essa é uma realidade que sempre esteve muito presente. E muitas vezes temos dificuldade de estabelecer, como Paulo conseguiu estabelecer, uma relação madura. Nessas cidades gregas, como Atenas, Corinto, berços da democracia, da filosofia, tinham esses espaços que Paulo descreve. Paulo fala de 3 lugares aqui nesse texto. Na sinagoga, onde ele falava a judeus e gentios piedosos, na praça, que era o ágora,
que era um espaço onde ideias, filosofias, novidades eram discutidas, e o Areópago, que ficava num lugar um pouco mais alto, que era um tipo de Supremo Tribunal, um tribunal superior onde grandes questões eram julgadas. Ele foi levado no Areópago, embora o Ágora fosse um lugar onde ele constantemente frequentava. Não é difícil para a gente imaginar a reação do público, do povo, dos gregos, filósofos e pessoas entendidas de tudo, diante de uma figura como Paulo. Você pode imaginar Paulo na praça pública, no Ágora, ou mesmo no Areópago, essa pessoa que não era de aparência muito agradável, como ele mesmo reconhece, subindo ali na plataforma e falando de um Jesus que ninguém nunca tinha ouvido falar a respeito, que viveu e que foi julgado e condenado por Roma, foi açoitado e foi crucificado como um criminoso, e dizendo que ele ressuscitou dentre os mortos e que pelo seu sacrifício os seres humanos, homens e mulheres, podem encontrar salvação e perdão dos seus pecados e receber a graça da vida com Deus e da vida eterna. Era uma completa maluquice. Você imaginar uma pessoa subindo num espaço público, numa academia como as nossas grandes universidades, com um discurso dessa natureza. Mas é exatamente o que Paulo faz. E ele faz isso de uma maneira muito sábia, sóbria e muito consistente. Um grupo que circulava nessas cidades e que era muito popular naquela época eram os sofistas. Os sofistas eram mestres de oratória. Eles davam cursos de retórica, professores ambulantes, e participavam desses debates públicos na praça, defendendo as mais diferentes ideias, os mais diferentes conceitos que apareciam, e eram extremamente populares, muito queridos. Nós vemos como que Paulo lidou com isso na carta aos Coríntios. Quando logo no início Paulo fala que um dos problemas da igreja é que havia dentro dela pessoas que tinham preferência por Paulo, por Apolo, ou por Cefas, ou por Cristo. Essas disputas diziam respeito à natureza da oratória, porque a igreja estava muito influenciada pela presença desses sofistas. E isso trouxe alguns problemas para o apóstolo Paulo, problemas muito sérios para o seu ministério, para o seu trabalho pastoral e missionário nessas cidades. Mas ele toma, e eu queria destacar isso, ele toma duas decisões. Ele abraça dois princípios que para ele eram fundamentais para lidar com essa cultura, para lidar com esse grupo de pessoas que se consideravam superiores aos outros e, com certeza, superiores ao próprio Paulo. Porque Paulo mesmo, por duas vezes, tanto na primeira quanto na segunda carta aos Coríntios, ele reconhece que ele não era bom de aparência e era falto no falar. Ou seja, o discurso dele não era dos mais brilhantes, embora eu o considere uma das pessoas mais brilhantes pela forma como ele, nas suas cartas, expõe e compreende o Evangelho de Jesus Cristo, mas ele reconhece suas limitações, tanto da aparência quanto da oratória. E ele escrevendo aos Coríntios, para essa cultura grega, para essa presença dos sofistas que se orgulhavam do seu brilhantismo retórico, Paulo decide duas coisas.
A primeira delas, ele deixa claro no primeiro capítulo e segundo de 1 Coríntios, e lendo apenas o início do segundo capítulo, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa foi uma decisão não só corajosa, mas profundamente sábia. Diante de um ambiente que se orgulhava da sua sofisticação retórica, e Paulo era capaz de competir com esse ambiente, ele tinha condições, conteúdo, capacidade para isso, ele decide deliberadamente que ali ele não iria usar dessa mesma linguagem sofisticada. Ele não iria usar os mesmos recursos que os sofistas usavam para impressionar o seu auditório, a sua audiência, o seu público. Ele não tinha o menor interesse de ser o queridinho, o influencer da hora, para fazer com que as pessoas se encantassem com sua retórica, com a sua habilidade, com a sua competência. Ele decidiu que o Evangelho, ou melhor dizendo, que a cruz e o crucificado têm um poder intrínseco. Que a cruz e o crucificado têm em si os meios, as condições e a forma de realizar aquilo que precisa ser realizado no coração, na mente, na alma humana, sem depender dos recursos que podemos usar para convencer, argumentar, discutir o que era comum naquele ambiente marcado pela filosofia, pelo conhecimento e o orgulho de tudo isso. Essa decisão de Paulo é uma decisão que, como eu disse, foi não apenas corajosa, mas foi sábia. Eu decidi nada saber entre vocês a não ser de Jesus Cristo e Jesus crucificado. Não me apresentei entre vocês com ostentação de linguagem, com tecnologia, com recursos sofisticados, porque para Paulo a cruz e o crucificado fariam o seu trabalho. Se vocês porventura vierem a crer, vocês irão crer porque o Evangelho tem em si mesmo o poder de realizar essa metanoia, realizar essa mudança, essa transformação, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu fico pensando tanto de um lado quanto do outro, tanto na maneira como Paulo entra num ambiente tão sofisticado como era o ambiente de Atenas, como era o ambiente de Corinto. Ele entra num ambiente sofisticado como esse, de pessoas intelectualmente muito bem preparadas e muito bem treinadas para ali expor o Evangelho como ele é. Uns queriam sabedoria, outros buscavam sinais. Paulo diz, não, o que eu vou fazer aqui não diz respeito ao que os gregos buscam, ao que os judeus e romanos buscam. Eu vou apresentar aqui para vocês Jesus Cristo e Jesus crucificado, para que a fé de vocês não se apoie no ambiente, no discurso, na beleza da retórica, mas no poder de Deus.
Isso é importante para os dois lados, tanto para quem comunica como para aqueles que ouvem. Porque é tão fácil para nós vermos a nossa fé sendo apoiada, sendo sustentada por elementos que são frágeis, voláteis, se perdem com muita facilidade. É tão comum as pessoas se decepcionarem com Deus, se decepcionarem com a igreja, se decepcionarem com o Evangelho, porque a fé não se apoia no poder do Evangelho, mas numa série de penduricalhos que trazemos junto com o Evangelho. Paulo não se deixou entrar e participar com o mesmo espírito dos sofistas. Embora isso tenha levado Paulo a um sofrimento muito grande, e esse é o segundo princípio que eu quero destacar de Paulo. E isso ele deixa mais claro ainda no final da segunda carta aos Coríntios, ele deixa isso mais evidente, que foi a sua convicção e a sua consciência do valor e da importância da fraqueza. Paulo entendeu, de uma forma ou por um caminho muito doloroso, que entendeu a importância da fraqueza. Ele sofria uma rejeição enorme da igreja, da comunidade. Ele era rejeitado porque ele não era tão brilhante quanto aqueles jovens faladores que discursavam e que impressionavam com a beleza e a sofisticação do seu discurso. Paulo não era assim. E o Evangelho não tinha essa beleza. Não tinha. Tanto é que em Atenas ele é rejeitado como um tagarela, como alguém que fala demais e fala de alguma coisa que é estranha a todos. Mas o poder do Evangelho fez com que alguns entendessem e se convertessem e começassem a procurar e ouvir um pouco mais o apóstolo Paulo. No final da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz assim, presta atenção, ouça com atenção, ele diz assim, outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. Olha o que ele diz aqui no verso 17, o que falo, não falo segundo o Senhor. Ele está expondo a sua frustração, o seu sofrimento. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, de encontrar em mim mesmo um motivo para eu me gloriar em mim mesmo, como os sofistas se gloriavam neles. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Os sofistas cobravam. Eles, para dizer alguma coisa, para dar uma aula de retórica, eles cobravam. E Paulo diz, ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. E aí ele vai, são hebreus, eu muito mais, são meninos, eu muito mais. E ele traz aqui o seu currículo para tentar, de alguma maneira, recuperar a sua credibilidade, recuperar o seu reconhecimento, mas num dado momento ele diz assim, mas se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E ele descreve uma visão que ele teve.
um arrebatamento que ele experimentou, mas ele volta atrás e diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu acho isso extraordinário. Paulo inverte uma lógica. Paulo inverte todo um pensamento filosófico do seu tempo. Enquanto todos eles se exaltavam, se autopromoviam, Paulo, por algum momento, ele se sente pressionado por si mesmo, pela rejeição que ele vinha experimentando, em querer usar os seus próprios recursos, suas experiências, suas visões, tudo o que ele experimentou como uma forma de se afirmar perante a igreja de Jesus Cristo que o rejeitava em troca desses oradores, desses professores, desses mestres de retórica. Mas num dado momento, Paulo parece que o Espírito Santo ilumina a sua alma e ele diz: não. Eu posso contar as minhas visões, eu posso falar das revelações que eu recebi do Senhor. Eu não estaria mentindo, não estaria sendo louco, não estaria inventando essas visões. Nada disso. O que eu falo é verdade, isso de fato aconteceu. Mas não é disso que se trata. Se tem alguma coisa da qual eu me glorio, não são as revelações, visões, as experiências que eu tive, mas são as minhas fraquezas. Quando eu sou capaz de compreendê-las, porque quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus queridos irmãos e irmãs, esse é um dos princípios, para mim, mais extraordinários e mais revolucionários que nós temos na experiência espiritual. Entender, reconhecer a nossa fraqueza, as nossas limitações, as dificuldades que nós temos. Uma luta que eu sempre enfrentei na minha vida pastoral. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com a dor, de lidar com o sofrimento. E é uma realidade da qual nós, pastores, não temos como fugir. Mas eu sempre que pude, eu tentei fugir disso, porque para mim sempre foi muito difícil, muito, extremamente difícil. Até que um dia, eu estava em casa, logo depois do almoço, toca o telefone. Era do Hospital de Apoio, um hospital recém-inaugurado em Brasília, um hospital para tratamento paliativo, um hospital pequeno que tinha uma ala de pacientes que já não tinham mais alternativa clínica, a maioria com algum tipo de câncer já no seu final de vida, uma outra ala com pacientes crônicos, paraplégicos, tetraplégicos e alguns com problemas físicos que não tinham também cura, estavam ali para um tipo de tratamento paliativo ou um treinamento de alguma habilidade, uma ala para crianças leucêmicas. E essa assistente social disse que havia lá um paciente com câncer, em estado terminal, e queria a visita de um pastor. Ela tinha ligado para 2 que ela tinha conseguido o telefone, mas nenhum dos 2 podia. Eu podia, mas eu disse para ela que eu estava meio ocupado aquela tarde.
mas que era para ela ficar despreocupada, que eu ia ligar para outros colegas, se ninguém pudesse, eu daria um jeito e iria. Eu não queria ir. Aí eu liguei para 2 pastores amigos, os 2 disseram que não estavam com a agenda cheia. Mentiram, que nem eu. Mas assim, não encontrei ninguém que pudesse ir. Eu disse, bom, então eu tenho que ir. Eu não posso me furtar dessa responsabilidade. Aí fui até esse hospital. Foi a primeira vez que eu fui, sem saber o que fazer, não conhecia esse senhor, não era alguém que tinha qualquer proximidade comigo, não sabia nem se ele era cristão ou não. E cheguei lá, entrei onde ele estava com a filha, e ali passei um bom pedaço da tarde com ele e com a filha. Pude ouvi-lo, evangelizei, ele entregou a sua vida a Cristo, confessou Jesus Cristo, eu orei com ele e voltei para casa feliz. Não muito, porque a assistente social logo depois me ligou pedindo para que eu assumisse uma capelania e fosse todas as semanas ao hospital. Não era o que eu queria, mas durante quase 20 anos, todas as quartas-feiras eu fui a esse hospital. Ali eu vivi as maiores e mais ricas experiências pastorais, mas todas as vezes que eu fui sem querer ir. Ali foi um longo caminho em que a graça de Deus foi trabalhando no meu coração para me ajudar a perceber a minha fraqueza. Eu me sentia muito à vontade com qualquer coisa que eu pudesse fazer algo objetivo, concreto para ajudar. Mas diante da morte, diante de pacientes que não tinham nenhuma outra alternativa, em poucos dias, semanas ou meses, eles iriam partir. Isso para mim representava uma dificuldade imensa, uma dificuldade enorme. E foi ali que eu aprendi que o ato de amar requer de nós e requeria de mim a compreensão e a consciência da minha fraqueza, para que eu entendesse que não era uma questão de ter controle sobre o que está diante de mim, mas reconhecer que a graça de Deus, e somente a graça de Deus, atua através da nossa fraqueza. Foi ali que eu vivi os momentos de batismo mais impressionantes da minha vida, quando um dia me ligaram porque havia um senhor com câncer terminal, um câncer na boca, nunca tinha visto uma coisa assim, que queria ser batizado. Eu disse, eu estou indo aí. Ele falou, não, ele quer ser batizado na igreja. Pedi para um amigo buscá-lo, fizemos um culto rapidinho ali, num janeiro pela manhã. Ele chega com a esposa dele, não conseguia falar, o tumor era enorme. E ali eu anuncio o Evangelho. Esse homem, com uma alegria, com uma disposição tão grande, ele dizia que sim, que sim, que sim, para tudo. Nós o batizamos ali na igreja. Ele voltou fraco, mas ele saiu caminhando como querendo dançar pelo corredor da nossa igreja. Eu fiquei de ir lá no hospital no dia seguinte para vê-lo, mas quando eu fui, ele tinha acabado de falecer. Mas a esposa dele falou, ele chegou da igreja, pediu para que eu chamasse todos os irmãos com quem ele não conversava há mais de 5 anos. Reunimos todos aqui, ele pediu perdão, reconciliou com seus irmãos e morreu em paz. Eu conto isso porque eu nunca gostei de fazer isso, nunca. Mas eu fiz. E o que eu pude ver foi o poder de Deus atuando através da fraqueza. Eu não tinha a menor condição de fazer qualquer coisa por mim ou pela minha competência. Mas todas as quartas-feiras eu orava dizendo, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, eu não tenho nada para oferecer, eu não posso fazer nada por eles. Mas o Senhor, com o seu poder, pode atuar através da minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Essa foi a resposta de Paulo. Paulo não competiu com os grandes filósofos e sofistas do seu tempo. Tentou. Num primeiro momento, ele foi tentado a competir com eles, mas logo ele desiste e percebe que o caminho do Evangelho não é esse, não passa por aí. E por essa razão é que Paulo pôde entrar nesses ambientes tão sofisticados, tão complexos como o Areópago. É como algum de nós ir numa audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir algum tema envolvendo um assunto de interesse da igreja dos cristãos. No meio de juristas e de pessoas tão bem qualificadas, tão bem instruídas, tão bem preparadas, e de repente você se levanta ali para falar do Evangelho, para falar de Jesus Cristo, para falar da ressurreição, para falar da criação, para falar de que nele nós existimos, nós nos movemos, que fora dele não existe vida. A chance de sermos humilhados, ridicularizados é enorme. Mas Paulo não se deixava intimidar por esse risco e por essa possibilidade, por dois motivos. O primeiro, Cristo e o crucificado têm um poder intrínseco, não tenha receio. Fale isso, pregue isso, afirme isso. Não preocupe se você vai ter os melhores argumentos, vai conseguir contra-argumentar com pessoas inteligentes e bem preparadas. Não se preocupe. A cruz e o crucificado têm um poder intrínseco. Comunica e salva. E você vai perceber que foram salvos por causa do poder de Deus, e somente do poder de Deus. E segundo, reconheça a sua fraqueza, porque o dom de Deus é a manifestação da graça e do poder de Deus na nossa fraqueza. Isso eu aprendi com um grande professor meu. Ele um dia me disse: se você quer descobrir o seu dom, não descubra ou não procure aquilo para o qual você se sente bem preparado e capaz. Você quer entender qual é o seu dom? Descubra a sua maior fraqueza. Você tem talentos, virtudes, use-as para a glória de Deus, mas o dom não se trata disso. O dom é a consciência que eu tenho da minha fraqueza, para que através dela o poder de Deus se manifeste. Esse é o dom. Esse é o dom. Então, é quando eu entendo a minha fraqueza, é que eu vejo a graça de Deus se manifestando através daquilo para o qual eu não me sinto nem um pouco preparado e capaz. Esses são os dois argumentos, os dois princípios de Paulo para lidar com uma cultura complexa, sofisticada, filosófica, como era a cultura de Atenas, da Grécia, Corinto e toda aquela região. A cruz e o crucificado e a fraqueza. Dois princípios que preservam o Evangelho de Jesus Cristo no centro de tudo. Que Deus nos abençoe nessa jornada missionária. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos. Te agradecemos porque a cruz e Jesus Cristo crucificado e ressurrecto é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Que o Senhor nos faça mulheres e homens capazes de argumentar, de conversar, de dialogar, mas mais do que isso, que o Senhor nos faça homens e mulheres que creem na cruz, que reconhecem que somos fracos e que a tua igreja e que o Evangelho prospera, que a missão avança, não porque somos competentes, não porque temos boas estratégias, mas porque o Senhor, com o seu poder e com a sua graça, atua
atua e transforma mentes e corações, desde os mais simples até as mentes mais complexas e eruditas. O Senhor é quem quebranta, se revela, transforma para a glória do teu nome. Abençoe essa igreja, ó Deus, na sua jornada missionária e que ela compreenda o seu papel nessa cidade. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.